Miguel era um homem de origem extremamente simples, nascido e criado no sertão do norte, onde a vida era dura e as oportunidades escassas. Ele tinha deixado para trás uma história de sofrimento, carregando consigo poucas lembranças e a determinação de mudar seu destino. Sem família e sozinho na vida, Miguel havia trabalhado arduamente por 6 meses em uma fazenda, economizando cada centavo que ganhava. Seu objetivo era juntar o suficiente para comprar uma passagem para a capital, onde sonhava em encontrar uma vida melhor. Quando finalmente conseguiu o dinheiro, Miguel foi até a rodoviária mais próxima e comprou a tão desejada passagem. Com poucas roupas e seus pertences mais preciosos, ele esperou ansiosamente por 3 dias para embarcar na jornada que poderia transformar sua vida. No entanto, o destino parecia ter outros planos para ele. O fazendeiro para quem Miguel trabalhava, um homem rico e ambicioso, não queria perder seu melhor trabalhador, que ele pagava míseros R$ 20 por semana para cuidar das plantações de milho e tratar do gado. Preocupado com a partida de Miguel, o fazendeiro ordenou a um de seus capangas que roubasse a passagem enquanto o rapaz dormia. Naquela noite, sob o luar e o céu estrelado, Miguel repousava em seu humilde quarto, com suas esperanças e sonhos. Sem janelas para fechar, o capanga facilmente entrou na casa de barro e pegou a passagem que Miguel havia deixado em cima de uma velha mesa. Quando acordou na manhã seguinte, Miguel foi tomado por uma profunda tristeza ao perceber que sua passagem havia desaparecido. Ele vasculhou cada canto da pequena casa, mas não encontrou nada. Desolado, ele saiu para trabalhar, e o fazendeiro, que o observava com um olhar astuto, se aproximou com seu trator. "Por que está tão triste, rapaz?" perguntou o fazendeiro, fingindo preocupação. Miguel, ainda abalado, respondeu: "Meu senhor, perdi minha passagem. Estava indo para a cidade tentar uma vida nova." Com um sorriso falso no rosto, o fazendeiro retrucou: "Talvez isso seja um sinal de que você não deve ir. A cidade grande é para gente como meu filho, que foi para lá. Mas você, sua vida é aqui. Estou-te pagando um bom dinheiro e, aliás, vou-te dar R$ 5 de presente. Gaste como quiser." Embora Miguel estivesse arrasado, ele aceitou o dinheiro sem entender o valor real das coisas e decidiu ir até o bar da cidade para encontrar seus poucos amigos e tentar afogar sua frustração em música e companhia. No cair da noite, enquanto as risadas e a música ecoavam no pequeno bar, um homem misterioso, com um carro velho e desgastado, entrou no local. Ele se apresentou como Aguinaldo e logo começou a conversar com Miguel. Descobrindo que Miguel havia perdido sua passagem para a cidade, Aguinaldo sorriu e disse: "Hoje é seu dia de sorte, rapaz. Estou recrutando homens para trabalhar na cidade. Venha comigo. A viagem é longa, mas vale a pena." Os olhos de Miguel se encheram de lágrimas e, sem hesitar, ele aceitou a oferta. Naquela noite, eles foram até a casa de Miguel, pegaram seus poucos pertences e partiram antes que o sol nascesse. No dia seguinte, o fazendeiro, furioso quando descobriu que Miguel havia partido, foi até a casa dele e bateu na porta com tanta força que ela quase se desfez. Quando entrar, encontrou o lugar vazio, sem sinal de Miguel. Durante a longa viagem, Miguel e Aguinaldo conversaram muito. Quando Miguel perguntou qual seria o trabalho na cidade, Aguinaldo respondeu: "Você vai trabalhar na construção civil. É pesado, mas recompensador. Vamos construir casas, prédios. Você terá seu alojamento e uma nova vida." Miguel, cheio de entusiasmo, disse: "Eu farei o meu melhor, senhor. Quero ser o melhor no que faço." Aguinaldo sorriu com satisfação e respondeu: "Eu acredito em você, meu rapaz. Jovens como você têm futuro." Ao chegar na cidade, Miguel foi apresentado a Tiago, um mestre de obras experiente e justo. Tiago explicou o trabalho e orientou Miguel em seus primeiros dias. Quando foi tirar seus documentos e descobriu que seu salário inicial seria de R$ 400, Miguel ficou impressionado e emocionado. As lágrimas rolaram por seu rosto e ele agradeceu, enxugando os olhos. "Calma, não chore", disse o engenheiro com um sorriso gentil. "Esse é apenas o começo." Os dias passaram e Miguel se dedicava ao trabalho com afinco, mesmo quando os veteranos o exploravam, dando-lhe as tarefas mais pesadas. Ele trabalhava exaustivamente, mas nunca reclamava. Ele via cada desafio como uma oportunidade de aprender e crescer. Tiago, observando a dedicação de Miguel, decidiu tomar uma atitude. "Por que você faz tudo o que os outros mandam?" perguntou Tiago um dia durante o almoço. Miguel, com sua humildade habitual, respondeu: "Eles estão aqui há mais tempo, senhor. Estou aprendendo muito com eles e adquirindo novas habilidades."
Tiago balançou a cabeça e disse: Isso não é justo. A partir de agora, você vai trabalhar diretamente comigo. Eu vou te ensinar da maneira certa. Estamos todos no mesmo barco e o que eles estão fazendo com você não é correto. E assim, Miguel começou a aprender diretamente com Tiago, que se tornou não apenas um mentor, mas um verdadeiro amigo. Os meses se passaram e Miguel, agora mais experiente e resiliente, enfrentava os desafios da cidade grande com uma nova perspectiva, sabendo que, apesar das dificuldades, ele estava no caminho certo para mudar sua vida. 2 anos haviam-se passado desde que Miguel chegara à cidade grande, cheio de sonhos e esperanças. Nesse período, ele ganhou experiência, construiu uma nova vida e se adaptou com o ritmo frenético da metrópole. Mas sua vida estava prestes a tomar um rumo inesperado. Um dia, enquanto caminhava pelas movimentadas ruas da cidade, Miguel notou uma mulher de aparência abatida e semblante triste, mas ainda assim, inegavelmente bela. A presença dela capturou sua atenção imediatamente. Algo sobre ela o intrigou profundamente, apesar de sua habitual timidez com mulheres. Ela passou por ele e seguiu seu caminho, deixando Miguel perdido em pensamentos sobre quem ela poderia ser. Sem saber, essa mulher misteriosa era a Heloísa, uma médica de uma família nobre que lutava contra uma doença severa. Enquanto isso, Miguel continuou sua vida, trabalhando em uma nova empreitada sob a supervisão de um engenheiro chamado Alexandre, que gostava de se gabar e tratava os trabalhadores com desdém. Um dia, Alexandre tirou uma foto de Miguel e dos outros pedreiros em uma construção de luxo e enviou para seu pai, o fazendeiro de onde Miguel havia saído. Reconhecendo Miguel na foto, o fazendeiro acusou-o de tê-lo abandonado, causando-lhe grandes prejuízos. Enfurecido, Alexandre confrontou Miguel, acusando-o de traição, e injustamente demitiu-o, ameaçando fechar-lhe todas as portas na cidade. Desesperado, Miguel tentou encontrar trabalho em outras empreiteiras, mas a influência de Alexandre era demasiada e ele acabou sendo rejeitado por todos. Seus recursos foram se esgotando e, eventualmente, sem poder pagar o aluguel, ele foi expulso de sua casa. O proprietário, insensível à sua situação, permitiu que ele pegasse apenas um cobertor sujo que estava sob seu carro para se proteger do frio. Com o coração pesado e sem ter para onde ir, Miguel começou a dormir nas praças e albergues, sobrevivendo com o pouco que conseguia mendigar. As noites eram frias e as calçadas molhadas tornavam seu sono ainda mais difícil. Durante o dia, ele colecionava histórias das outras pessoas que, como ele, enfrentavam a dureza da vida nas ruas. A cada dia que passava, Miguel se acostumava mais com essa nova realidade, embora nunca fosse algo que desejasse para si. A lembrança da mulher misteriosa ainda o assombrava e ele se perguntava onde ela estaria agora e se suas vidas algum dia se cruzariam novamente. Enquanto enfrentava a adversidade, Miguel começou a refletir sobre sua vida, seus erros e as escolhas que o levaram até ali. Seu espírito, embora abatido, não estava quebrado e ele sabia que ainda havia esperança. Seu coração guardava a crença de que, algum dia, ele poderia superar todas as adversidades e, talvez, encontrar um propósito maior no meio do caos de sua existência. Um dia, Heloísa estava dando comida para junto com uma fundação que ajudava pessoas de rua. Ela era milionária e carregava uma mala com muito dinheiro dentro e deixou do lado do trailer. Miguel estava próximo e, de repente, houve uma multidão e um grande deslocamento. Heloísa e voluntários que entregavam comida e um ato de boa ação tiveram que sair. Miguel pegou a mala tentando entregar e não conseguiu entregar. Ele viu o nome dela no crachá e gritava no nome dela, mas ela não escutadas. Então, ele pegou a mala e foi embora e usava a mala de travesseiro e não abria. Então, ele ficava pensando o dia que ia encontrá-la para entregar a mala para ela, mas ela havia sumido. Então, a jovem milionária, Heloísa, ao chegar em sua casa, percebeu que tinha perdido metade de sua fortuna que estava na mala. Desesperada, pois sua doença era devastadora e os médicos haviam dado pouco tempo de vida caso não se curasse. Ela se lembrava de usar dinheiro em espécie para pagar as clínicas por onde passava. Um flash de memória a trouxe de volta para o mendigo que gritava seu nome. O mendigo era Miguel, que estava com sua mala. Ele tentou de várias formas entregar a mala, perambulando pela cidade, mas parecia impossível. O que ele gostava muito era de dormir em cima da mala porque ela era macia e impermeável. Em dias de chuva, ele não se molhava. Certo dia, Miguel estava em frente a uma loja e viu na vitrine da TV que Heloísa tinha ido à polícia e a um programa de TV, pedindo, pelo amor de Deus, que, se alguém tivesse encontrado a mala, a devolvesse, pois pagaria uma boa recompensa.
Dois investigadores começaram a investigar o que poderia ter ocorrido e foram para o local onde Heloísa passou. Eles procuraram e checaram câmaras em estabelecimentos próximos e, de repente, viram Miguel passando animado com a mala na mão. Fazia dias que procuravam quando Miguel viu os policiais. Extremamente feliz, perguntou se eles podiam ajudá-lo a encontrar a dona da mala. Um deles respondeu: "Fique quieto, não diga nada. Tudo o que você disser será usado contra você." Então Miguel disse: "Eu não fiz nada. Encontrei a bolsa com o dinheiro e preciso devolver." Os policiais falaram: "Você está preso por roubo." Então eles riram e levaram Miguel para a delegacia. Pegaram a mala, pois, na verdade, viram que a mala de dinheiro estava na mão de um mendigo e ficaram muito alegres. Miguel, desesperado na delegacia, falou: "Não fiz nada." E o delegado respondeu: "Todos esses homens presos também não fizeram nada." E deu gargalhadas. Miguel foi parar atrás das grades por algo que não havia cometido e se lembrou da dura vida que tinha no sertão, onde, mesmo ganhando pouco, tinha uma casa simples onde dormia. Então, os policiais foram até a casa de Heloísa e entregaram a mala de dinheiro. Ela convidou os policiais para entrar e tomar um pouco de água, ficando muito feliz, pois, com aquela quantia, ela pagava às clínicas para ser atendida rapidamente. Heloísa, muito generosa, transferiu 100 mil para cada policial que recuperou sua mala, somando um total de 200 mil reais. A situação de Miguel na cadeia se complicava. Com a cabeça apoiada nas mãos frias da cela, ele planejava seu próximo passo. Precisava provar sua inocência e talvez, apenas talvez, essa mulher, Heloísa, pudesse ajudá-lo se soubesse a verdade. No entanto, como ele poderia alcançá-la daquele sombrio recanto da prisão? Miguel tinha aprendido a escrever algumas frases com seu avô, que já havia partido há muito tempo. Um carcereiro da prisão, observando o comportamento dele, o chamou e disse: "Homem, você aí venha até aqui. O delegado quer falar com você." Mas, na verdade, ele estava curioso para saber a verdade sobre Miguel. Então, o levou a uma sala. Eles conversaram e Miguel disse para o carcereiro: "Eu estava com a mala. Não sabia o que havia dentro. Queria devolvê-la. Nunca abri. E quando vi no noticiário que se tratava de uma mala cheia de dinheiro e que haveria uma recompensa, pensei na recompensa sim, mas queria devolver para a dona, pois ela estava muito doente." Então, com uma caneta velha e um pedaço de papel na mão, Miguel escrevia algumas frases. O carcereiro olhou e disse: "Vou-te dar mais algumas folhas de papel para que você possa escrever. Mais uma coisa, você nunca recebe visitas. Observei sua ficha e você não tem advogado e nenhum familiar seu vem visitá-lo." Ele respondeu: "Eu estava morando na rua, vim de muito longe para tentar mudar de vida, mas acabei vindo para cá. Além disso, nunca conheci meu pai. Eu morava com meu avô." O carcereiro ficou com aquilo na cabeça, então Miguel voltou para a cela, pois passaria muitos anos na prisão. Em contrapartida, Heloísa estava muito debilitada e tinha sido internada. Lá, ela refletia sobre o que os investigadores haviam dito, mas pensou muito e se perguntava como a mala ficou mais de meses com um morador de rua e ele não gastou nada. Que estranho, pensou ela. Havia um envelope estranho com letras estranhas na mala, mas ela deixou no seu apartamento desta vez, pensando que não devia ser nada demais. Ela adormeceu, pois sua dor estava intensa. Naquela noite, Heloísa sonhou com Miguel. No sonho, ele era um homem honesto e gentil, alguém que apenas queria fazer a coisa certa. Quando acordou, sentiu uma urgência em seu coração. Decidiu que precisava fazer algo a respeito da situação de Miguel. Com a ajuda de seu médico, que também era seu amigo, começou a fazer ligações para descobrir mais sobre esse homem que segurava a mala com tanto desespero para devolver. O médico, Dr. Simões, era um homem influente e tinha contatos dentro do sistema jurídico. Heloísa explicou a situação e ele concordou em ajudar. "Vamos ver o que podemos fazer, Heloísa. Ninguém deve ser punido por tentar fazer a coisa certa", disse ele. Enquanto isso, no presídio, Miguel começava a perder a esperança. Os dias eram longos e as noites ainda mais frias. No entanto, ele continuava escrevendo. Escrevia sobre sua vida, sobre seus sonhos e sobre a injustiça que sentia. Essas palavras, essas memórias registradas em pedaços de papel eram tudo o que ele tinha agora. Ele não sabia, mas fora daquelas paredes de pedra e ferro, alguém estava lutando por ele. Alguém que, apesar de nunca tê-lo conhecido, acreditava em sua inocência. Miguel, mesmo nas condições adversas da prisão, encontrou um modo de ver a luz em meio à escuridão.
Ele fez alguns amigos no local, pois seu coração enorme e sua gentileza natural atraíam as pessoas, mesmo aquelas endurecidas pelo tempo atrás das grades. Um homem, que estava lá há anos, percebeu a sinceridade e a vontade de aprender de Miguel e decidiu ensiná-lo a escrever melhor. Grato pela bondade desse novo amigo, Miguel olhou para o pequeno pedaço de céu que podia ver através das barras da janela e disse a Deus: apesar de tudo o que estou passando, eu aprendi a escrever melhor. E sorriu, um sorriso que misturava gratidão e tristeza, refletindo sua resignação e esperança, mesmo sabendo que havia sido preso inocentemente. Esse pequeno progresso na escrita se tornou seu refúgio, um meio de expressar seus pensamentos e emoções, documentando não apenas sua jornada pessoal, mas também as histórias daqueles que compartilhavam seu cotidiano sombrio. Essas páginas, cheias de relatos e reflexões, começaram a compor um diário que Miguel guardava cuidadosamente, sonhando que um dia poderia publicá-lo, transformando sua experiência dolorosa em algo que poderia inspirar e consolar outros. Em contrapartida, enquanto se recuperava em casa e tinha parado de atender no hospital, Heloísa descobriu que um médico na Bélgica poderia ajudá-la. Nesse momento de fragilidade e necessidade de cuidados, ela abriu a mala para organizar alguns documentos e lá encontrou o envelope que não tinha anotado antes. Quando abriu, colocou a mão sobre a boca, chocada com o conteúdo. Dentro do envelope, além de 700 mil reais, havia uma carta que a deixou profundamente impressionada. A carta não era pelo dinheiro que ali estava, mas pelo que estava escrito em um pedaço de papel amassado e enfiado na lateral da mala. As palavras eram simples, mas carregadas de sinceridade. Eu te encontrarei para devolver seu dinheiro. Abaixo, a assinatura de Miguel. Heloísa ficou em choque, percebendo naquele momento que Miguel, o mendigo que havia tentado devolver a mala, havia deixado ali uma promessa de honra. Ela pensou consigo mesma, angustiada. Prenderam um homem inocente. A revelação da carta e a injustiça que Miguel enfrentava despertaram em Heloísa um sentimento de urgência. Ela sabia que não podia deixar essa situação continuar como estava. Com uma nova determinação, ela começou a planejar como poderia usar sua influência e recursos para corrigir o erro e lutar pela liberdade de Miguel, um homem que demonstrou integridade, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Então, em um domingo ensolarado, Heloísa, uma médica enfrentando a pior fase de sua vida, ligou para seu advogado, tremendo de dor e ansiedade. Cometia um erro grave. Começou ela, sua voz carregada de desespero. Estava no meio de uma distribuição de comida para moradores de rua quando um tumulto inesperado fez com que todos tivessem que sair às pressas. Na confusão, ela, que tinha acabado de sair de uma clínica e estava atrasada, deixou sua mala de dinheiro ao lado do carro. Eu sempre carrego dinheiro comigo para garantir atendimento rápido no hospital, explicou, a voz embargada pela emoção. Ela continuou, descrevendo como a mala caiu na grama perto de onde estavam entregando as comidas. Um morador de rua pegou minha mala, mas dentro dela deixou um bilhete dizendo que precisava me devolver. Ela suspirou. O mais estranho é que quando abri a mala, o dinheiro estava todo lá. Ele não gastou um único centavo. Os investigadores vieram até minha casa, levaram um homem preso, mas eu realmente não sei o que aconteceu. Heloísa confessou, sua voz se quebrando com a culpa e a preocupação. Preciso de um advogado para me ajudar, pois quero muito ajudar esse homem. Ele está há muito tempo preso e sua vida se tornou um inferno. Depois de tudo se resolver, preciso ir à mídia para esclarecer a situação. Estou muito triste, enfrentando uma doença grave e agora esse problema. Lágrimas caíam enquanto ela contemplava a injustiça que sua distração causara. Não compareci à audiência, não olhei para o homem que achou minha mala. Ele não roubou, eu perdi e simplesmente ignorei. 2 policiais acabaram prendendo-o, talvez pensando que ele tinha me roubado. Parando para pensar, uma suspeita horrível surgiu em sua mente. Será que os policiais agiram de má fé por causa da recompensa que ofereci? Meu Deus, ela murmurou, chocada com a possibilidade de suas ações terem desencadeado uma caçada injusta contra um homem inocente. O advogado, do outro lado da linha, tentou acalmá-la. Você está passando por um momento muito difícil enfrentando essa doença. Agiu sem pensar, querendo apenas ter seu dinheiro de volta, o que é compreensível. Mas claro, Heloísa, estou à sua disposição e começarei a trabalhar neste caso imediatamente. Desligando o telefone, Heloísa sentiu um peso imenso em seu coração. Sabia que precisava agir, não apenas para si mesma, mas para corrigir o erro que poderia custar a liberdade e a dignidade de um homem inocente. Enquanto as lágrimas molhavam seu rosto, ela tomou a decisão firme de lutar pela justiça, custasse o que custasse.
Enxugando as lágrimas, Heloísa mal conseguia articular as palavras, mas conseguiu dizer: Senhor, você pode me ajudar. Sua voz estava carregada de tristeza e urgência. O advogado, percebendo a gravidade da situação, respondeu com firmeza: Mas é claro, Heloísa, estarei à sua disposição e começarei a trabalhar neste caso a partir deste momento. Heloísa sentiu um leve alívio quando ouviu a resposta decidida de seu advogado. Sabia que o caminho à frente seria difícil, mas a promessa de ação por parte do advogado lhe deu um fio de esperança. Agora, mais do que nunca, ela estava determinada a corrigir o erro que tinha cometido, não só para recuperar sua paz de espírito, mas também para fazer justiça para o homem inocente cuja vida fora virada de cabeça para baixo por um erro que ela havia cometido. Nos dias que se seguiram, o advogado mergulhou nos detalhes do caso, examinando as evidências e preparando a defesa para apresentar no tribunal. Heloísa, por sua vez, se dedicou a organizar uma campanha de conscientização sobre os perigos da prisão injusta e como um pequeno erro pode levar a consequências devastadoras. Na prisão, Miguel foi abruptamente chamado à sala de visitas, onde o advogado de Heloísa o aguardava. Com o coração batendo forte, Miguel entrou na sala, uma mistura de ansiedade e esperança preenchendo seu peito. O advogado, ao vê-lo, começou imediatamente a conversar, querendo ouvir a versão de Miguel sobre os acontecimentos. Miguel, ainda assustado, mas agora aliviado por ter a chance de contar sua história, começou. Senhor, eu não quero causar problemas. Estou bem aqui. Aqui é meu lugar. Eles tinham meu destino. Ele falou sobre sua saída da cidade natal em busca de uma vida melhor e de como sempre sonhar em explorar as oportunidades da cidade grande, um sonho encorajado por seu avô. Meu avô sempre falava que eu deveria ir para a cidade grande, que lá eu encontraria muitas oportunidades. Ele não queria que eu me apegasse com o lugar onde morávamos, aquela casinha simples e humilde. Miguel contou sobre a dívida que seu avô acumulou com o fazendeiro local e como desde pequeno trabalhou ao lado dele, observando o fazendeiro enriquecer à custa de seus esforços e dos outros trabalhadores. Meu avô adoeceu e isso trouxe muita tristeza e mágoa para o seu coração, mas ele sempre manteve o sorriso no rosto, perseverando, falando que um dia minha vida mudaria. Miguel pausou a tristeza em seus olhos. Advogado, olha onde eu cheguei. Eu sou uma decepção para o meu avô. Miguel também revelou que, quando chegou na cidade, acabou trabalhando para o filho do fazendeiro, Alexandre, que se tornou um engenheiro. Mas eu tive que fugir da fazenda e Alexandre acabou me demitindo. Desde então, não consegui mais emprego em outros lugares no ramo que estava tentando me qualificar. Por esse motivo, acabei indo parar na rua. O advogado, quando ouviu a história de Miguel, ficou perplexo e emocionado pela série de infortúnios que levaram Miguel a essa situação de desespero. Como é isso? Perguntou tentando entender melhor os detalhes da jornada de Miguel, especialmente como ele acabou encontrando a mala de dinheiro, carregando-a sem gastar um centavo, mostrando uma honestidade inabalável mesmo nas noites frias, olhando as estrelas que pouco o consolavam. Fique firme, bom rapaz. Sou muito bom no que faço e posso te garantir que vou me esforçar para que você tenha o melhor e consiga sair dessa, disse o advogado, determinado a lutar por justiça para Miguel, cuja única falha foi estar no lugar errado na hora errada. Com um novo sentido de propósito, o advogado começou a traçar um plano para revisar o caso de Miguel e buscar sua liberdade. Em sua casa, Heloísa, sentindo-se melhor e decidida a não viajar mais, concentrou toda a sua atenção no caso de Miguel, o mendigo. Movida por uma ideia repentina e brilhante, ela expressou com seu advogado o desejo de encontrar Miguel pessoalmente. Será que você consegue nos colocar na mesma sala? Perguntou ela, ansiosa por uma solução que lhe permitisse dialogar diretamente com Miguel. Ato contínuo, em uma jogada um tanto irresponsável, Heloísa vestiu-se de advogada e, acompanhada de seu próprio advogado, foi visitar Miguel na prisão. Chegando lá, o advogado aproveitou a oportunidade para sair sob o pretexto de buscar um café. Fiquem aqui vocês dois. Já volto, disse ele, deixando Heloísa e Miguel a sós. Assim que o advogado se afastou, Heloísa, com lágrimas nos olhos, começou a falar. Eu te prejudiquei muito. Se você está aqui nesta prisão, a culpa é minha. Me perdoa, eu sou uma imbecil. Eu não sei o que dizer para você. Desabafou, claramente angustiada. Miguel, com um sorriso gentil que desmentia a dureza de seu ambiente, respondeu tranquilamente. Esse era o meu destino. Heloísa, frustrada e movida por uma súbita dor, rapidamente retrucou. Não diga tal coisa. Isso não é obra do destino. Você é um homem justo, honesto e trabalhador. Estou extremamente frustrada comigo mesma.
Nesse momento, a emoção tomou conta de Heloísa e ela começou a passar mal. Miguel, num gesto instintivo, colocou a mão sobre ela e a ajudou a deitar-se. Os policiais, observando a distância, entraram na sala, preocupados que algo estivesse errado. Mas Heloísa rapidamente os tranquilizou. Ele não está me fazendo mal. Ele está me ajudando. Eu acabei passando mal. Um dos policiais trouxe água para Heloísa, que bebeu e se recompôs. Voltando a sentar-se, ela continuou sua conversa com Miguel, agora mais determinada do que nunca a corrigir o erro que tinha causado e a lutar pela justiça para esse homem que havia mostrado uma nobreza e integridade excepcionais, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Na sala de visitas da prisão, Heloísa e Miguel compartilhavam um momento de descontração raro, apesar das circunstâncias sombrias. Heloísa começou a falar sobre sua infância, descrevendo como sempre foi apaixonada pela medicina, desde que era uma menina brincando de curar bonecas quebradas. Miguel, por sua vez, contou sobre sua paixão por cavalos, revelando que teve um cavalo na juventude, mas teve que deixá-lo para trás como parte de um acordo para pagar 5 meses de aluguel na casa simples onde morava no sítio do fazendeiro. Quando Miguel mencionou como o fazendeiro tirava vantagem dele e de seu avô, Heloísa franziu a testa, desgostosa com a injustiça da situação. Decidindo mudar de assunto, ela rapidamente desviou para o foco principal. Não podemos esquecer que nossa prioridade agora é tirar você daqui. Miguel, com um sorriso meio triste, respondeu. Se eu sair daqui, falando sério, eu moro na rua. Aqui dentro não chove. Heloísa sentiu um nó na garganta, as lágrimas brotando nos olhos, quando percebeu a profundidade do desespero de Miguel. Mas como aconteceu essa história? Miguel hesitou, olhando em volta para os guardas que estavam de olho neles. Agora não consigo falar, porque ele fica muito perto, mas eu serei honesto. Eu achei sua mala naquela tarde ensolarada, durante aquele tumulto. Estava próximo do carro, perto de uma grama. Quando você saiu, eu estava ali, escrevendo algo e aguardando minha marmita. Começou uma briga, e vocês não perceberam logo. Com aquele tumulto, vocês precisaram sair às pressas, e sua mala acabou ficando ali. Eu peguei e queria devolvê-la. Nunca abri, apenas escrevi um bilhete e o coloquei lá dentro, prometendo que um dia eu entregaria. Heloísa sorriu, emocionada com a honestidade de Miguel. Por causa do dinheiro que tinha lá? Perguntou ela. Não, é porque a mala é muito macia. Eu usava ela de travesseiro, disse Miguel, fazendo Heloísa rir. Você é um fofo, ela disse, e ambos riram juntos. Miguel continuou. Eu deitava e olhava as estrelas, observava tudo naquele dia decisivo. O advogado de Heloísa apresentou um caso convincente para a libertação de Miguel, reunindo provas suficientes para provar sua inocência. Eles foram até a delegacia para discutir a situação com o delegado, que inicialmente sugeriu uma liberação rápida de Miguel, sem maiores formalidades. Porém, o advogado, com sua experiência e dedicação à justiça, recusou a oferta. Se o liberarmos de maneira apressada, ele ficará com o nome sujo, e isso prejudicará sua vida para sempre. Ele não conseguirá trabalho, e seu registro permanecerá manchado. Devemos agir conforme a lei e garantir que sua inocência seja oficialmente reconhecida. O delegado, chocado com a seriedade do advogado, concordou em mover o caso para o tribunal. Além disso, todo cidadão tem o direito de ser considerado inocente até que se prove o contrário, e se houve um erro, deve ser corrigido na justiça, para que todos vejam que ele é inocente, afirmou o advogado, preparando a intimação contra 2 policiais que manipularam a situação. O caso de Miguel havia ganhado a atenção da mídia e gerado um julgamento público nas redes sociais, onde muitos o acusavam injustamente de ser um ladrão. Miguel caiu em um golpe que manchou sua honra e reputação. Este é um homem simples, que se encontrou por um breve período morando na rua. Isso não o torna menos humano. Todos somos iguais, defendeu o advogado, ressaltando a humanidade e os direitos dos moradores de rua. 40 dias depois, todos estavam no tribunal para a audiência. O advogado de defesa iniciou sua argumentação destacando a inocência de Miguel, sustentada pelas provas coletadas e pelo testemunho de Heloísa, que confirmou ter conversado com Miguel no dia do incidente. O advogado de acusação, tentando descreditar Miguel e Heloísa, alegou que a história era uma tentativa da médica de ganhar publicidade. Ela é uma médica renomada e está apenas tentando aparecer na mídia, argumentou, insinuando que Miguel poderia estar tentando se beneficiar da situação.
Heloísa, incapaz de se manter em silêncio diante de tais acusações, se levantou para defender sua posição, mas foi prontamente interrompida pelo juiz, que insistiu para que deixasse o advogado prosseguir. Permaneça em silêncio, deixe que seu advogado continue. O advogado de defesa retomou, rebatendo as acusações e enfatizando a integridade e honestidade de Miguel. Com os ânimos acalorados e o tribunal atento, o juiz fazia anotações detalhadas, preparando-se para tomar uma decisão que poderia mudar a vida de Miguel para sempre. Enquanto isso, Heloísa observava, esperançosa e ansiosa, ciente de que a verdade sobre Miguel estava finalmente vindo à tona. Ficar quieta, enfatizando que qualquer interrupção poderia prejudicar ainda mais o caso. Heloísa, embora frustrada e ansiosa, seguiu o conselho de seu advogado e permaneceu sentada, segurando firmemente as mãos na tentativa de controlar sua própria agitação. O advogado de defesa, percebendo a tensão e o desespero de Miguel, rapidamente interveio para redirecionar o foco da audiência. Com uma voz calma e assertiva, ele se dirigiu para o juiz. Vossa Excelência, peço desculpas pelo meu cliente. Ele está sob grande estresse emocional devido à gravidade da situação e com o escrutínio público que tem enfrentado. Garanto que ele está comprometido em seguir os procedimentos legais apropriados. Voltando-se para Miguel, o advogado sussurrou algumas palavras de encorajamento e orientação, pedindo-lhe que se mantivesse calmo e deixasse que ele conduzisse a situação. Miguel, com os olhos ainda cheios de lágrimas, acenou com a cabeça em compreensão, sentindo-se um pouco mais aliviado por ter alguém para defendê-lo. O advogado, então, continuou a apresentar as provas da inocência de Miguel, destacando as inconsistências nas acusações e reforçando o caráter honesto e trabalhador de Miguel, que havia sido injustamente acusado. Ele também enfatizou como as provas coletadas, incluindo testemunhos e gravações de câmaras de segurança, corroboravam a história de Miguel, mostrando que ele nunca teve a intenção de roubar a mala. Enquanto o advogado de defesa falava, Heloísa observava, admirada pela habilidade com que ele manejava os fatos e a lei. Ela se sentiu grata por ter alguém tão competente do seu lado e de Miguel nesse momento crítico. Após a conclusão dos argumentos do advogado de defesa, o juiz pediu um breve recesso para considerar todas as informações apresentadas antes de tomar sua decisão final. Durante o intervalo, Heloísa se aproximou de Miguel, tentando oferecer algum conforto. Miguel, confie no processo, ela disse suavemente. Estamos fazendo tudo o que podemos para provar sua inocência e te tirar daqui. Miguel olhou para Heloísa, agradecido por sua presença e apoio. Obrigado, Heloísa. Eu não sei o que faria sem você e seu advogado nesse momento. Juntos, eles esperaram, com esperança renovada pelo retorno do juiz e pela decisão que poderia mudar a vida de Miguel para sempre. Naquele momento tumultuado no tribunal, a situação de Miguel tornava-se cada vez mais desesperadora. O juiz, influenciado por laços de amizade e, possivelmente, por subornos não revelados com o advogado de acusação, decidiu manter Miguel preso por mais alguns meses enquanto refletia sobre o caso. A decisão foi um golpe duro para todos os envolvidos que acreditavam na justiça e na inocência de Miguel. Miguel, desolado, sentiu-se vencido pelo destino cruel que parecia persegui-lo. Eu sabia. Isso é meu destino, murmurou ele, as lágrimas escorrendo livremente. Heloísa, quando ouviu essas palavras, sentiu uma dor aguda no peito, uma mistura de raiva e desespero tomando conta dela. Não, Miguel, isso não é seu destino, ela disse firmemente, embora seu coração estivesse partido pela injustiça que se desenrolava diante de seus olhos. O advogado de defesa, incrédulo com a virada dos eventos, tentou argumentar, apontando para as falhas e corrupções que tinham vindo à tona durante o processo. Eles devem estar presos, ele exclamou, referindo-se àqueles policiais corruptos. No entanto, o juiz rapidamente silenciou qualquer tentativa de defesa, encerrando a sessão com um golpe autoritário do martelo. Permaneça em silêncio. A sessão está encerrada. Qualquer outra objeção será ignorada e você será retirado deste tribunal. Fora do tribunal, Heloísa, desesperada, falou para seu advogado manter a calma e pensar nos próximos passos. Precisamos trabalhar mais do que nunca agora, ela instruiu, tentando manter-se composta apesar do caos emocional. Enquanto Miguel era levado de volta à prisão, cercado por policiais, ele gritava por sua inocência. Sou inocente. Eu não fiz nada. Heloísa, assistindo a tudo, sentia-se culpada. Lamentava profundamente ter ido à TV e oferecido uma recompensa, decisões que inadvertidamente desencadearam essa cadeia de eventos trágicos. Meu Deus, por que eu ofereci aquela recompensa? Se eu não tivesse feito isso, nada disso teria acontecido. O que será de Miguel agora?
Assim, no meio daquela tempestade de emoções e injustiças, Heloísa e seu advogado sabiam que a batalha estava longe de terminar. Eles precisariam reunir mais forças, buscar mais provas e, acima de tudo, lutar incansavelmente pelo que era justo. Heloísa estava determinada a não desistir até que a verdade viesse à tona e Miguel fosse finalmente libertado. Com o passar do tempo e o aumento da tensão, o advogado de defesa de Miguel estava fervorosamente preparado para a audiência final, armado com novas provas e determinado a expor a corrupção que tinha envolvido a prisão de Miguel. As provas incluíam casos antigos de policiais corruptos, conhecidos por extorquir inocentes, que agora eram peça-chave no caso de Miguel. No dia do julgamento, Heloísa, apesar de sua doença avançada, fez um esforço sobre-humano para estar presente. Ela tinha sido convocada como testemunha-chave e estava pronta para contar tudo o que sabia, na esperança de ajudar a limpar o nome de Miguel. Tomou sua medicação e sentou-se firmemente no fundo do tribunal, aguardando sua vez de falar. Quando chamada ao depoimento, Heloísa caminhou até o estrado com determinação. Ela explicou detalhadamente o ocorrido no dia da prisão de Miguel, conectando sua narrativa às falhas e à corrupção policial expostas pelo advogado de defesa. Ela descreveu como os policiais haviam anteriormente extorquido outro homem inocente, ameaçando plantar uma arma em seu carro se ele não pagasse uma quantia em dinheiro. O advogado de acusação, tentando desviar o foco das acusações de corrupção, insistiu que o julgamento deveria se concentrar em Miguel, que ele descreveu como um criminoso que havia enganado Heloísa para ganhar sua simpatia e escapar da punição. "Esse criminoso merece passar o resto dos seus dias na prisão", exclamou ele tentando pintar Miguel como um manipulador habilidoso. Heloísa, tendo a oportunidade de falar novamente, rebateu com emoção e firmeza: "Estamos falando a verdade e precisamos de liberdade. Por que querem manter Miguel preso? Que mal ele fez? Fui eu quem perdi a mala. Se alguém deveria estar presa, seria eu. Ofereci recompensa sem pensar nas consequências, mas Miguel agiu com integridade desde o começo." Ela continuou, a voz cheia de convicção: "Miguel não merece a prisão, ele merece a mesma liberdade que você e eu temos." Visivelmente abalada, mas não menos determinada, Heloísa defendeu Miguel, destacando a injustiça de sua situação. O juiz, impactado pelo depoimento sincero de Heloísa e pelas provas apresentadas, anunciou que precisava de tempo para revisar os detalhes antes de emitir sua decisão final. O tribunal se suspendeu com uma tensão palpável no ar, todos esperando ansiosamente pelo veredicto que decidiria o destino de Miguel, agora claramente visto como uma vítima de uma grave injustiça. No turbilhão emocional e jurídico que envolvia o caso de Miguel, o tribunal testemunhou uma reviravolta dramática. O juiz, sentindo a pressão dos olhos do público e da mídia convocada por Heloísa, reconheceu que qualquer passo em falso poderia também prejudicá-lo profissionalmente. Assim, após algumas horas de deliberação, ele tomou uma decisão que surpreendeu a todos presentes. "Miguel", começou o juiz com uma expressão séria, "analisei o caso a fundo e decidi que você será liberado, mas com a condição de prestar serviços comunitários." Heloísa, aliviada por Miguel não permanecer na prisão, ainda se sentiu desconfortável com a ideia de que ele precisasse prestar serviços comunitários. O advogado de defesa, percebendo a tensão de Heloísa, acalmou-a com um gesto, sinalizando que a decisão ainda era uma vitória. No entanto, a alegria foi ofuscada pelo advogado de acusação, que, frustrado com o desfecho, questionou a integridade do processo, insinuando que a amizade entre o juiz e o advogado de defesa poderia ter influenciado a decisão. O juiz, irritado, encerrou a sessão rapidamente. Nos dias seguintes, enquanto Miguel se preparava para a sua liberação, Heloísa enfrentava uma crise de saúde grave. Ela havia abusado dos remédios para a dor e, num momento de fraqueza, desmaiou em sua casa. Sua mãe, preocupada, encontrou-a inconsciente e chamou a emergência. No hospital, Heloísa acordou debilitada e confessou: "Eu não tenho muito tempo de vida. Acredito que não saio dessa." Quando Miguel foi finalmente liberado, retornou às ruas, agora um homem livre, mas ainda carregando o peso da vida que tinha antes da prisão. Enquanto caminhava pela cidade, pisou em um caco de vidro e se feriu, levando-o a procurar ajuda em um hospital próximo, que, por coincidência, era o mesmo onde Heloísa estava internada. Num cruzamento de corredores do hospital, os dois se encontraram inesperadamente. Heloísa, carregada por médicos para exames, e Miguel, buscando socorro para seu pé ferido. Surpresos e emocionados, eles trocaram olhares de preocupação mútua. "Minhas dores aumentaram subitamente e eu preciso de cuidados médicos", explicou Heloísa, a voz fraca.
Miguel, ainda atordoado com a coincidência, respondeu: Eu acabei de cortar meu pé, mas graças a Deus estou aqui para os primeiros socorros. Apesar das circunstâncias dolorosas, Heloísa sorriu fracamente e disse: Eu preciso falar com você, e é urgente. Miguel, confuso, mas preocupado, concordou em visitá-la no dia seguinte, no quarto 33, onde ela estaria esperando por ele. Volte aqui amanhã. Vou colocar seu nome na lista de visitas para me ver no hospital. Ela instruiu, esperançosa de que poderiam finalmente resolver os assuntos pendentes e talvez encontrar algum consolo um no outro na adversidade que enfrentavam. Miguel foi até o hospital, coração apertado, temendo pelo pior. Quando entrou no quarto, viu Heloísa fraca, mas irradiando uma força que parecia desafiar sua condição. Ela sorriu com dificuldade e apontou para a mala no canto do quarto, aquela que tinha sido a origem de tantos de seus problemas. Não quero ver essa mala perto de mim, brincou Miguel, tentando esconder sua ansiedade. Ela é sua agora, disse Heloísa, entregando-lhe um montante que parecia incrível. Há R$1 milhão ali. Por tudo que você passou, eu quero que recomece sua vida. Miguel estava atônito. Não posso aceitar isso, Heloísa. Não seria justo. Heloísa, com os olhos cheios de lágrimas, insistiu. É um presente de coração. Você merece essa chance de reconstruir sua vida, talvez seguir seu sonho de ser um escritor. A conversa foi interrompida por um acesso de tosse de Heloísa, e Miguel sentiu uma dor aguda no coração por vê-la sofrer. O que eu posso fazer por você? Perguntou desesperado. Eu já fiz por você. Agora prometa-me que vai viver plenamente. Sua voz era firme, apesar de sua aparência frágil. Miguel assentiu, a mão fechada sobre o dinheiro. Eu prometo. No dia seguinte, Heloísa piorou. A notícia de que precisaria de uma operação arriscada veio como um choque, mas também com uma réstia de esperança. Miguel, agora com recursos, estava do lado dela, prometendo estar lá quando ela acordasse. A operação foi um sucesso. Heloísa acordou, fraca mas viva, e sorriu quando viu Miguel do seu lado. Você veio, ela murmurou. Eu prometi, não prometi? Miguel respondeu, segurando sua mão. A recuperação foi lenta, mas Miguel estava lá a cada passo. Eles começaram a planejar o futuro juntos, falando sobre livros que Miguel queria escrever, lugares que queriam visitar. Heloísa, recuperando-se, começou a ver em Miguel não só um amigo, mas uma possível companhia para a vida toda. Um dia, no parque, Miguel ajoelhou-se e, com um anel simples, perguntou: Quer se casar comigo? Heloísa riu, surpresa e encantada. Você é louco, sabia? Mas sim, eu aceito. Vamos enfrentar essa aventura juntos. E assim, o destino que os havia unido de maneira tão tumultuada, agora os guiava para uma nova fase de suas vidas. Eles se casaram em uma cerimónia simples, cercados por amigos e família, com a promessa de um novo começo. Heloísa voltou a trabalhar, e Miguel começou a escrever. Suas histórias, cheias de dramas e reviravoltas, refletiam a profundidade de suas experiências. Eles viviam simplesmente, mas com uma riqueza que dinheiro nenhum poderia comprar. A riqueza de um amor construído sobre a superação de adversidades. No final, Miguel olhou para Heloísa, agora sua esposa, e soube que cada momento difícil pelo qual passaram valerá a pena. Você mudou minha vida, disse ele, agradecido. E você mudou a minha, ela respondeu, com um sorriso que iluminava seu rosto. Eles não sabiam o que o futuro reservava, mas sabiam que, juntos, poderiam enfrentar qualquer coisa. E quem sabe, essa era apenas a primeira página de uma longa história que ainda tinham para escrever.